Again, my name is Tamara McCaw from The Shed, and I do want to thank Davi, Dario, Claudia, and Tiago for a really great opening to our program today. I do want to just remind us of some access points. We do have a few new people. Today's program will take place in Portuguese and Yanomami. Dario Kopanawa will be on stage to provide consecutive translation for the Yanomami speaking artists with simultaneous translation available from Portuguese to English via the headset you received coming in. If you did not receive a headset, please go to the wall to get that from our VXA. The devices should be set to channel C, so please just check that it is. Oh, yes. At the end of the program, just remember to return it to us. We don't want to have to try to find you afterwards. Thank you so much. Let me turn it back over to Tiago. Thank you, Tamara. So I'm really happy to be here opening the second session of our day of conversations. This is a very special session for us because it's, in a way, the development of the transfer of the historical fight from Claudia and Davi to a new generation of artists and activists that are continuing this fight. I'm really happy that we have been able to expand the show to include these works and to keep it moving and changing. I'm speaking in English, but I think I was supposed to speak in Portuguese. Yes. I'm sorry. Which language I continue? I'm sorry. I had so detailed script and I messed up. Bom, então eu vou só repetir. Eu queria agradecer a presença aqui de todos. E essa é uma sessão muito importante para a gente, porque é uma sessão que, de uma certa forma, faz a passagem de bastão de uma luta que começou com Davi e Cláudia na exposição, né? Porque, obviamente, essa luta começou muito antes, mas que na exposição está representada pela luta do Davi e da Cláudia, e que agora ela se abre para incorporar uma nova geração de artistas e de ativistas que vão continuar defendendo o respeito e o território e a soberania do povo Yanomami. E então é uma honra muito grande recebê-los aqui. Como vocês sabem, é um momento difícil para o povo Yanomami. Há uma crise muito grande que agora finalmente chega ao noticiário nacional e internacional na proporção que deve. Então é também com muita honra e muito respeito que eu agradeço a vinda dos artistas, né, que tiveram que deixar suas famílias e os seus parentes para vir aqui apresentar o trabalho para vocês, para ensinar algumas coisas para nós e para trazer uma mensagem maior, que não é apenas relacionada ao trabalho artístico, mas ao respeito mesmo sobre essas comunidades. A exposição ela inclui não apenas o trabalho dos artistas que estão aqui no palco, né? O Joseca Mocarresi, o Morzaniel Iramari, Juana Yaira, Joseca Mocarresi e o Dario Kopanawa, que vai traduzir aqui. Ela inclui também, acho que a gente vai passar na TV, talvez eu pudesse rapidamente. Andy, on the screen, can we add? Isso. Então, eu queria só mostrar um pouco, né, alguns trabalhos históricos do Orlando Nakioshima, que vocês estão vendo aí. Vital Arasi é um outro artista que está presente na exposição com desenhos. Moraco Rico, também outro artista. André Tanik, também artista importante, com 2 desenhos na exposição. Há ainda filmes como esse do Morzaniel Iramari, que está aqui, que depois vai conversar com a gente. Next. Next, please. Esse é um filme novo do Morzaniel, A Árvore dos Sonhos, que está estreando aqui também na exposição. Há 3 curtas-metragens que estão estreando realmente na exposição. Esse é um. Next, please. 3 outros cineastas, a Ida Harika, o Edmar Tocorino e a Rosiane e a Ariana, que também estão estreando 2 filmes aqui na exposição. Um outro filme deles, são 2 curtas, né? A Mulher Pensando e A Pesca com Timbó.
É uma oportunidade. Next, please. Davi Copenau, quem vocês viram falar aqui, que é um desenhista extraordinário. Poucas pessoas conhecem o trabalho dele, mas é realmente muito especial o trabalho de desenho. E Juana Yaira, que está aqui com a gente. José Camucarresse, aqui do lado do Dário. E um artista Yanomami da Venezuela, que infelizmente não pôde vir. A gente tentou bastante, mas teve muita complicação com visto. Como vocês sabem, a situação da Venezuela com os Estados Unidos é difícil. Sherona Hakenhiwe, que está no centro de uma das salas lá, um artista bastante importante também para o projeto. Do we have a next slide? Bom, então, para dar continuidade aqui à conversa, eu queria apresentar primeiro o Joseca, e eu vou conversar com ele sobre os desenhos dele. Depois a Valentina Tong, que é a curadora assistente da exposição, está aqui também, e ela vai conduzir a conversa com os outros artistas. A gente decidiu que o melhor era conduzir a conversa em Yanomami, porque é a língua materna de cada um aqui, que eles se expressam melhor nessa língua. E o Dário, muito gentilmente, topou aqui fazer a tradução para todos nós. Eu queria só apenas apresentar o Joseca dizendo que ele nasceu em Huatorique, em Demini, na terra Yanomami, do lado brasileiro, né, em 1971. Ele hoje trabalha como agente de saúde na CESAI, que é a Secretaria Especial Indígena do Distrito Yanomami. Ele é artista, foi o primeiro professor, tradutor e agente de saúde da sua comunidade. E ele, desde dos anos 2000, começou a se interessar por esculturas de madeira e a fazer desenhos. Em 2003, ele participou de uma exposição na Fundação Cartier, em Paris, sua primeira exposição internacional, e, recentemente, abriu uma exposição solo no MASP, Museu de Arte de São Paulo, no Brasil, que publicou, inclusive, um catálogo maravilhoso que vocês podem também ver aqui, né? Essa é a primeira apresentação do trabalho do Joseca nos Estados Unidos. E, para a gente conversar aqui, eu achei que fosse interessante apresentar essa série de desenhos do Joseca, que, de uma certa maneira, apresentam, explicam, né, as várias camadas do céu e da terra da cosmologia Yanomami. Então, eu queria perguntar para o Joseca, para ele explicar um pouco como é que ele fez esses desenhos, né, como é que ele se interessou em ser um artista e fazer desenhos, e depois contar um pouco sobre cada um desses desenhos para a gente. Obrigado. Awe kuna habna kulet wani nem. Josek, hapau de watabe unah wabi kutalena, unah wabi kulena artista wakubru bihi kubure. Unah watag bihi yomata. En wata waki kami yamakha wabi habaku wakura yobna wata waki. Waiha ki desenho berki waiha wata wag desenho berhamu tekuabna na kurayom. Jatha pashur kutar bhe. Awe. Ya wahudiko. Hapau de ya osheo de hapa desenho ya berdata ya bih kunimi ya tanimi maki waiha nabob kuobaha patathaban yakan waloi kehena te ya osheo de ya hiao de ya iniamo baham ya bih shalirama moma uri hama foi tabaka desenho que yathab ua mama masitaham yathab ua mama yathab oni mama hu yadih baha sukha hoana shoherem ban hu yadih desenha thama te yanekana papel sakha
Yatha wapahuluma. Wapahului yatha waisip totehi pradama. Maki hu yadhi bre shamathama. Oboyap thama. Alayap thama. Huinai akalorena. Hu yadhi shamathawi tihitema. Tihatana. Kama abuliopuhama tihi waromakema. Tehe e desenho aí a tarari shoae kama roakulanina Bom, vou explicar como eu comecei a sonhar ser como um artista. E eu era muito criança, pensava, observava a floresta, como foram os desenhos. E então isso, meu sonho era como eu posso explicar e pro desenhar esse meu trabalho. E depois meus pais, meus avós, levou aonde tinha um posto de saúde, onde tinham os não indígenas moravam. E comecei a brincar, desenhava no chão e desenhava as árvores. E também desenhei a árvore, descascava com carvão. E também desenhava no posto, aí eu comecei a trabalhar com os desenhos de papel. E a minha tia Cláudia está aqui. Eu também desenhava madeiras, madeira de anta, madeira de arara. Então minha tia, ela comprou ou ela levou o presente no seu estado. Então isso comecei e fiz isso nessa época. Para sentir como eu posso será futuro e artistas. Tehe desenho a tarari shoae Bruce. Loa toina kiha loa. Hana aipa pretema. Tehe wale yai ta mane man napa beha napa wama keha hata manena napa wama kena wamale kana se totihi tariwi ya kamana wale waisip yang makamane miar hente desenho beha ya putau stoa shoara ema hapa ya tep tau buoma ya no ya tep tau buoma ala ya desenho tau buoma maki waiha ya bihi ya iku shoakema unaha nai dia tapra ya bihku kuikuna hente ya yoham ya bihku nimi Shabili terpoham yabi shari blakema. Awe shabili pergi tengah hinimu totihi mahi. Shabili baha hinimu yai totihi. Yap tesayamang tehe totihi. Wow to blario. Tehe shabili perkua apona shabili terpo shabili mu tehe terpo amo tehe du tehe terpo shabili mu haru tehe yatapa doana yatapa tau show ablariama. Bom, depois quando o Bruce, ele estão aqui por aqui, mas ele não está aqui, mas ele também pegou meus trabalhos,
meus desenhos. E ele também pegou, comprou, né? Esses desenhos. E o Bruce, ele me assim mostrou, me demonstrou para o público, para si como fosse artista Yanomami, para os não indígenas. Então isso começo foi muito importante, aconteceu isso. E os desenhos, eu desenhava qualquer desenhos assim. Eu não tinha assim experiência para fazer o trabalho de verdade, mas eu brincava muito isso, através dos desenhos. Quando eu comecei a trabalhar e pensar como eu posso fazer e mostrar para o meu trabalho, comecei a ouvir o canto dos xamãs, à noite, de madrugada, cantava e falava vários os nomes da planeta. Então isso, o meu sonho ficou para desenhar a imagem ou dom dos espíritos que estão trabalhando, que estão fazendo Xabiri. Então isso eu comecei a pensar nesse sentido, nesse caminho, para poder desenhava como representar os desenhos através de xamanismo. Naya kuama kuaui hoite ya yai ha moyama mahirana wamare ha yai ha darana napopo wamakana wamare yai ha taha braukuarana hoite he yathapo yai unthapom yakinha prarioma yathap thauswa Yakanas yai hat damorun kami yai kan brehu hakuikuna Fransa yakanas tamoma Fransa yakanas tamo koma lili yakanas tamo koma yaman thau kuiken unte yat yai hat toti hatarna hoite he ya yai kiawi thekuplarium yor hoi desenho pomana be yakanas Yakinhaui. Então isso foi muito importante e meu sonho para ser artista. E agora eu sou realmente artista, que desenho, que desenhando os meus trabalhos. E agora vocês podem considerar como eu sou artista Yanomami. Artista da floresta, reconhece meu trabalho para reconhecer meu trabalho de desenhos. Aí eu viajei para a França, aí eu demonstrei os meus atividades, meus desenhos. Aí fiquei pensando de como eu posso continuidade esses trabalhos para o público, demonstrando a arte do meu povo. Então eu pensei, e agora eu sou realmente artista, responsabilidade e trabalhando, e eu acho que vocês reconhecerem artista a mim. Tá. Hoi tabaki hoi hutukaraki ai he akau tae baham kama watu bari urihip watu bari kama basino buru basio tayui kama et urihipas watu bari yap urihip thaplarem
Sabri thấp heri thế ya bơ hinia thale bơ hát của Huay bơ bự ra tí hâm ai Yanomai bơ bê kuay bơ bay ri ai mi Kama watu bari sino bự ra ta ya Kuay yaro et urihi warara Thơ urihi Huay yamak urihi bơ kure nat urihi kuay mi Watu bari bơ urihi wararan kirihi Bơ urihi bơ warara yaro Et urihi utiti Urihi kohi baimi Urihi humu nabukai Usi utiti uti Napo makan hora hirabui tha kuahatwa Wait urihi kohi baimi Yai watu pari bayaro Urihi bayaro Nhama motoka ashoata ya Watu pari urihi baham Motoka maimi motoka ashoata ya Kuayaro Nhiyat thaplarema Kama thapa Kama watu bari burui kama yano ekua Yano akshokere kama yano Naha watu bari urihi kua pasyata ya Hui hudukara yam aktawi a he tore koham hui urihi kua Bom, eu vou falar sobre esses desenhos, né, que são de representatividade. Esses desenhos que representam os espíritos dos urubus. Esses são os desenhos que não são comuns, mas quando eu ouço, quando os xabires, os xamãs, trabalhando e cantando através de o som deles, então eu desenho pensando e desenhando como eu posso mostrar esse desenho como um desenho como os animais, mas não são desenhos de animais, são desenhos de imateriais através de xabires. Esses urubus, quando eles moram no outro atmosfera, não moram nesse sol, nosso céu. Nosso espírito, os xabiri pensa, os watubari moram no atmosfera. É muito alto, ninguém sabe. Isso é uma filosofia do xabiri, o pensamento do xabiri. É isso, o sonho é do xabiri. Então, por isso, eu, como artista, pense como eu posso representar com as pessoas comuns, para eles imaginarem e o que eles representar através dos espíritos dos urubus. Urubu real, né? E também ele representa o sol. Quando a gente olha o humano, o sol ele já está aqui no céu, mas ele sol é muito longe ainda. Por isso eu coloquei o sol representa também. A gente pensa ele ele fica aí no céu, mas ele fica longe ainda. Então, os urubu, eles têm casa, como casa, tipo, casa igual do nosso, mas os casas deles são imateriais, que eles moram depois do céu, ou depois da atmosfera. Então, isso é um tipo, como eu vou explicar neste tipo, como telha. A gente fala, nós de Yanomami fala o arara, mas esse é um tipo desenho como parecido do telha. Então, por isso ele representa. Eu não sei como eu vou dizer, assim que ele diz. Explicar para vocês. Next one, please, Andy. Sim.
acho que a gente podia passar, talvez, para a Valentina, continuar um pouco a conversa com Erjuana e Morzaniel também. Juana, eu vou ler um pouco do seu trabalho para eles entenderem, tá bom? Juana Yaira nasceu em 1984 em Huatorique. É artista, pesquisadora e a primeira mulher a se tornar professora na região e a escrever um livro em Yanomai, sua língua materna. Sua pesquisa sobre os rituais da primeira menstruação foi publicada em 2017 no livro Palavras Escritas sobre Menstruação. Também pesquisou e ilustrou livros sobre medicina tradicional Yanomami e as línguas tradicionais Yanomami. Em 2018, ela coordenou o 11º Encontro de Mulheres Yanomami. Então, Juana, eu queria te perguntar, você é uma liderança feminina na sua comunidade e uma artista que desenha as atividades das mulheres. Você poderia contar um pouco sobre os desenhos que você fez, retratando as mulheres? Tá, eu na Coreia te Hawaii bihio. Carro patamo ti materra tu wa patamo wa artista wa hod utub tadim wa hod wa kuabana wata waki kamia makha. Foi tu patamo tima tu henea tima wa kudaina wata wabi Widita artista, tua wakubru bihio, kublario mata, na kurayom. Aoi, kamia kuapunaha, yapihi kuapunaha, yatambre, wiki kahua makuha. O yapihi ya osheu daha ya hapa patahuru daha yapihi kunimimaki ya nuk ya hapataruna yapihi hashari ya hahura praruna unharana yamiana ai thapa kuawi ya thap tama ai papel ya siptama unharana ya pihi kushuauma hapau daha thapaka kuoninaha unaha kure ya thapa wawama bihio naha ya pihi kuma hapau daha HP yai bihi kurayui Yanomami yamaku hapa ya tabashikawanini ya tahili hakuikuna dah ya bihi kuma dah livro hapa taba yupumui tanoaha ya sutaksha ya bihi kuma yapi a kuruna Ana Maria Asha ya Huayoma awe caminhando livro ya suk tabra biho ya tabinho bumui notiwa ya makaki hapau da bata tabana tabaka tabonina ha una kure ya matbo shuau biho yaro ya masuk tabo da ai mokoba notia awi bana dah sektar heta yamak toti ho he yamak hu shuau di huru naha yabi kukubera. Bom, como eu aprendi nesse trabalho de ativista, como trabalho de artista, eu aprendi quando era criança, eu não pensava isso. Como eu posso ser
mostrar esses trabalhos, eu não tinha ideia, eu não tinha pensamento como eu posso fazer isso na minha vida, infância. Eu não pensei isso. Mas depois eu cresci, comecei pensando o que eu posso fazer. Comecei observando os outros desenhos da cidade, jornais e revistas. E aí eu comecei pensando nesse trabalho de artista. Pensei como eu posso mostrar a nossa realidade, o nosso histórico, nossa origem do povo Yanomami. Então comecei e pensei nesse trabalho, como eu surgi o meu pensamento. Eu pensei fazer um livro sobre a menstruação, que foi mencionado aqui. Conversei com a minha amiga Ana Maria, e para fazer isso, e como a gente pode ajudar outras gerações, eles possam ler a outras mulheres nesse livro. Isso eu pensei e por isso eu fiz, e para entenderem a nossa realidade de surgimento de primeira menstruação, e isso é importante, queria mostrar no papel. Por isso eu fiz o primeiro livro para as outras gerações, para as mulheres. Isso eu comecei trabalho e por isso eu fiz esse livro. Yasik tha prari vida, yabihi ku koma yasik tha hura prari vida e o auto desenha tha prari kamia yabre desenho tamoi mimaki livro sikha yabihi ku akonam o auto yat desenho tha prari ente napon tha auto ta ente kamia kniamat auto ta hotu na yabihi kuruna ya kan huayu koma e Ana Maria acha ya wau dia tap ya teman wau tha kuoba ta tanto tihioba na ya bi kurayu desenho livro sikahama e pomotima sikahama tap wau to ya taka kamia kanasi amia ya desenha mui makisu sikahama isibia ya brena karema kama artista hapa kubrario manhã harana ya pihi ku konhului e para desenho berhatar rena livro sikahama berhatarana como a pe ipa vai brusar harana nosia mona makamiliha a pihi papel, material, borrachimirana, e a desenha mutamo e mimaki, e a desenha mukubere. Ya desenha murana, ya tabishimurema, e papirikuti matayai homo brarioma. Ou da kami moni tua yakua, ya pi muyama wai sibakua, e patua bakaki, ya makan ohotag maub, ya penoa muyama hirasha. Nah ya biku shuau huruma ya patamosha ya patamuda e panahiarana tana toti hitaoba nah ya biha kuruna foi desenho bah ya kinha makure ya pre patamu e patua ya no amanhã tal ya panakau ya patou humabu nah ya patama e panahiana ya kinha kua. Esse livro é extremamente importante. A gente dá um registro para as gerações. Bom, eu fiz o trabalho, esses desenhos, através dos livros. Comecei treinando, comecei a desenhar para representações através de livros, do meu livro. Então, eu comecei e fiz assim.
Aí depois eu pensei como eu posso fazer. E comecei a desenhar esses desenhos. Eu pedi o apoio do Joseca, porque ele é o antigo artista, né? Me apoiou para desenhar esses desenhos através do livro. E comecei a trabalhar. Aí o meu tio Bruce, ele gostou quando ele viu o livro, esses desenhos, meu trabalho. Ele pensou, me ajudou para mandar um papel para, como chama, para desenhar e o bloco. É bloco. Então ele mandou os blocos, né, os canetas, e eu posso fazer o trabalho a continuidade. Aí eu pensei, será que eu vou trabalhar? Será que eu vou mostrar? Será que eu vou fazer isso? Comecei pensando, comecei imaginando, e nesse sentimento de artista. Assim que eu aprendi. E esse trabalho a gente pode mostrar a realidade para os outros jovens e para o público, para eles sentirem, para eles aprenderem e entenderem qual é o trabalho do artista, qual é o trabalho de desenhistas. Então, isso eu comecei pensando isso. E vamos ensinando os outros, mulheres e outros jovens. Então, isso é um papel importante, um papel continuidade para as gerações. Então, eu penso isso. E também eu faço parte de liderança, de trabalho das mulheres, e organiza as reuniões para discussão, reuniões públicas, ao pensamento das mulheres. Isso eu faço também o trabalho durante de artista e durante de nossa responsabilidade das mulheres. Obrigada, Dário. Obrigada, Juana. Vou apresentar agora o Morzeniel. O Morzeniel Iramari nasceu em 1980 em Watorik. Ele é intérprete e um dos primeiros cineastas Yanomami. Seu primeiro filme, Casa dos Espíritos, foi feito em 2010. O filme A Árvore dos Sonhos está sendo apresentado aqui nessa exposição pela primeira vez. O filme Curadores da Terra Floresta já ganhou prêmios e foi apresentado em diversos festivais. Ele é colaborador da Rutukara Associação Yanomami e ensina jovens comunicadores Yanomami. Então, Morza, obrigada pela sua presença. Eu queria te perguntar, você poderia explicar como que você aprendeu a filmar e o que você sentiu quando você conheceu a câmera? Morzeniel, what a hine mong traduzir. Hapa mahinho de hui tubo tamudim do de una wa bihiku matha bihiku tario matha. What tubo tau de una wa bihiku darin what tubo tau wi wa kublario matha. Bom, nada coa. Já pode câmera ya deide ya bihi kurayui nada coa. Tua anos 75 de code ai câmera na bantap thawi ya thap dam ya oshode ya thap dade ya bih kunim ya thap bihima with thap tha ya bih kuma aqui aí 2009 de code câmera ya darema ya no mata tup thadim ya dari de ya imikan ya deide ya imikan ya thubak dari de ya bih kuma ei tup thadim aqui una ya thap with ya thap te ya bih kuma na ban wala no thag de professor an wala no thag de awei
ei câmera kakina wa tablari Yanomami wa untuk tahu Yanomami wa berdaun wa untuk tahu bu ya akuma dia ku dia ya kum não ya tahu mah ki naban wa na wani ya mi tahu ba ki de wa shaki ya bi kuma maki câmera de ya bi jai doblaroma o editor ya bi doblaroma câmera ana Yanomami ya untuk tablari de with tab ya untuk dodoa betul nah ya bi kuma well ya bi doblaroma tua anohiman kurena kamera ya bi kukema ya si doblaroma Yanomami ya untuk tablari de te wao dobroba o caminhan ya te boba na ya bi kum ya te bode ya bi hada momamaki wai ya bi doblaro huruma te hubamun kiri maki ya bi shaliro huruma ya te buntup tarde na câmera ya de ya bi kukubere. Bom, assim que eu comecei a aprender a pegar essa câmera eu não tinha assim pegado, não tinha pensava isso para poder filmar-se. E quando eu era criança, eu vi imagens foram fotografadas em 1975. Primeira vez eu vi essa imagem na minha vida, quando eu era criança. E essa filmagem, eu vi os Yanomami, fotografias, fotos. E comecei a pensar como eu posso fazer o trabalho, como eu posso mexer a câmera em 2009. 2009 comecei a mexer câmera, a primeira vez na minha vida. Será que eu fazer o álcool nesse câmera? Como eu posso fazer isso? Como eu posso filmar? O meu colega, um amigo não indígena, ele me ensinou fotografando, ensinando como o posicionamento da câmera. Aí depois fiquei muito feliz na minha vida, nesse primeiro para pegar a câmera na minha vida. Vou mostrar o meu trabalho, como e se eu vou fazer esse trabalho, será que alguém, o não indígena, vai me expulsar quando estou fotografando? Primeiro, eu fiquei muito medo disso. A sensação ficou assim. E depois, quando comecei a mexer essas câmeras, fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz. Como fosse o primeiro relacionamento. E é assim que eu me apaixonei, através de câmera para filmar. Morza. Ai, desculpa. Terminou? Tinha muito assim dificuldade para mexer esses botões, algumas botões de câmera para poder filmar, para poder gravar. Eu tinha muito dificuldade nesse primeiro para pegar a câmera. Então isso eu tinha muita dificuldade, mas eu aprendi depois. Ô Morza, por que é importante para os Yanomami fazerem seus próprios filmes? E Mozania o debite yai do tita Yanomai uma conduta ajuda. Bom, o editor Yanomami yamak untuk tayu hatotihi nahat ko kamia bihi ko kami Yanomami yamak untuk
hayu de yamak yai kwa banaha Yanomami yamak yai bulu ko banaha Yamat hal de Yanomami yamakin toti Yamat no word de toti Pehed yamat no word de toti inayabiku Ai nababu maki nababaha nababan yamak yai kuawit taimi he te wao to no washoi mi he kama bihi kuin te tablali hen te ta akere blali na ta na kuayal yanomami yamak yain kami yamak untuba imagem tamunde te totihi na yabihi ku kamia na kuayal filme a tablarema curadores terra yatama widibita o nababan tab tarma ki tab boy mi na tab totoai mi yanoma ai uri hama tab totoai mi yama tab taimi widibita yanoma ban o nababan widibita wana habi beku kami yanomami yamakin yamatarde kami yamakin yamatawal yamat no achari eu acho tab kuabana yamatariaro na kuero kami yanomami yamakin yamutub tarvi tarde na kuero te toti yamat no yai chari eu acho ite kudaen na babana tablari maki te daimi Widibitar yanomami achabiri blagar ai te banwar ai te huar te kude te tarbu te daimi maki na babaha yanomami apatana yanomami yai chabirin te awaimi te noaman na kuayaro yanomami yamakana yanomami yamak yaina kami yamak untuk tamui yamata besmanhã ei Kaminiha unta jai toti coelta chari unta Sim. Por que é importante, como nós, Yanomami, fazem fotografia e filmando? Filmar, como nós, quando a gente aprende, quando a gente aprender esses filmagens, próprios, como somos Yanomami, filmando o próprio nossa realidade, cultura, tradições. Então, isso é muito importante, nós próprios fazendo os trabalhos. Nós próprios filmando as danças, a harmonia e a festa. E por isso é importante para nós. Quando e outros não indígenas, outros repórteres, outros cinegrafistas filmando no nosso território, na terra Yanomami, por exemplo, eles não falam qual é o nosso a realidade, qual é a nossa cultura. E eles não sabem o que eles estão filmando, eles não mostram para o público, na cinema, por exemplo. E por isso nós, como eu, estou fazendo um trabalho muito importante para mostrar para os outros colegas. Por isso eu fiz o filme Curadores, para poder falar a nossa realidade, falar a cultura. Então isso foi muito importante. E outras pessoas, eles fazem filmagem, eles não mostram para os outros, e outras pessoas, e outras comunidades, o que eles filmaram através de filme. Então, isso, eu pensei isso. E os não indígenas estão filmando, eles não sabem o que a gente está falando. Eles não escutam, eles não entendem o que os Yanomami estão falando através de filmagem. E por isso eu, filmando e fazendo os meus trabalhos. E também eles não sabem os nossos limites, nossos receios, e outros a gente pode mostrar e outros não podemos mostrar. Por quê? Porque a gente não demonstra muito, outros são sagrados
por exemplo. E outro líder, ele fala, e outro liderança xamã, ele não fala tudo, ele não vai mostrar tudo, o seu segredo. Então, isso, quando a gente, os não indígenas, quando eles filmarem, eles não entendem. Mas como nós, Yanomami, entendemos, e nós temos esse conhecimento como eles têm receio. E por isso é muito importante, como nós, Yanomami, filmando. Obrigada, Morza. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para a Juana, nossa representante feminina dessa nova geração. Juana, por que é importante você mostrar seu trabalho aqui junto das fotografias da Cláudia Andujar? Juana, o edita kahuan wataka untuk berketahui terdodita HP Cláudia fotografia ebah ao teu desenho untuk berkayedaki o edita dodita. Oi. Já tá o aqui carro maca. E caminhata toti kui e panai Cláudia do Jana tetake benaha yapi hipreku na yapi hipreku kuahulu hulu mana kuayar yat prethau kama hapa kiang deh aku benaha yathania thahului yat thamane thep kiang ku benaha yanomai yamakiang ku benaha yanomai yamaken I uri yamana wal ku benaha mam tim thebraru toti ku benaha ya thep thau maki ai kama yamak pulu obaha yanomai yamak pulu obaha the uri tute uri lia the kua maki ya napo amakena wama thep uri wani yang yano the noaha ya pihibre kuma I panai Cláudia do Jana te katake ninaha nah ya te atai kena ya bishari brari omaya nah ya te atai kena ai thep uri wani yang uhi ya thep tauha ya shuhurumu shwani bruyaro Cláudia do Jaiha ipa ya thep pairi kema nah ya pihi kumayaro ya thep mi pairi bonimi kami amakaham ya noma oshetub ai uri ham thep no mabru thep ohinomang thep hurana thep show na bepen shawara pakai ha waro hen thepen ohodal unah yamak kuau bihi oimiaro kami abihi kui ya pihi hamoya mabrarena na Cláudia do Já todi yodah kama peri yo kuaha thoa ya pihi hakurun wei ya thepairi kema Bom, eu posso dizer para vocês, nesse trabalho que eu posso falar, a minha tia Cláudia, ela fez um bom trabalho. Eu, como artista Yanomami, estou colaborando ao trabalho dela. A minha representação como artista feminina, demonstrando nesse público, é muito importante para a gente pensar sobre os meus desenhos. Eu, como um artista, lembrando o trabalho dela, vendo o trabalho dela, e eu também estou contribuindo os meus desenhos,
é extremamente importante para reconhecer o meu trabalho. E também mostrar esses desenhos para mostrar a realidade diferente da nossa cultura. Diversidade, moradia, pensamento diferente. Então, isso a contribuir o trabalho da Cláudia. É extremamente importante para mim. Quando pensando o futuro, vendo outras informações, mídias, noticiários, os nossos territórios são desmatados, por exemplo, na Amazônia. Será que eu posso incentivar o povo, sociedade brasileira, para eles contribuírem, para eles pensarem para a sociedade no mundo, principalmente do povo Yanomami? Por isso, eu estou contribuindo o trabalho dela, para incentivar o outro não indígenas. E outras comunidades, né, temos muitos doentes, temos muitos conflitos, nós temos muito problema nos territórios. Então, por causa disso, queria incentivar no pensamento de futuro para respeitar a nossa realidade. Viva Juana! Infelizmente, a gente tem que encerrar.